existe conteúdo chato. Esse é o nosso episódio, o caminho para não ter conteúdo chato. Dito isso, eu quero que vocês entendam que não existe conteúdo chato. Só existe a pessoa que não sabe passar o conteúdo de uma forma que ele seja interessante. Então, antes de elaborarmos mais sobre esse tema, eu quero que vocês se inscrevam, deixem o seu like e deixem a sua opinião sobre esse vídeo também. Então, eu quero mostrar para vocês que não existe conteúdo chato. Eu quero bater muito nessa tecla, porque o conteúdo, ele não é chato, é só a pessoa que não está sabendo contar ele de forma que ele seja interessante para quem está ouvindo. O que acontece? Existe todo tipo de conteúdo e sabe quando você se pega ouvindo uma história de alguém te contando alguma coisa e no fundo, se você fosse parar para ler, para estudar, você ia falar assim, nossa, que conteúdo chato. Mas a pessoa não te contou aquilo ali de uma forma tão interessante, como se ela estivesse fazendo parte daquilo, estivesse vivendo aquele momento, naquele exato momento. Você se viu imaginando as coisas que a pessoa estava falando e tornou aquele conteúdo extremamente interessante? É exatamente isso. Você precisa trazer isso para o seu conteúdo para você não tornar ele chato, ok? Porque é a pessoa que está contando que torna o conteúdo chato ou não. Dito isso, eu quero que vocês entendam. Quando você vai contar um conteúdo, você precisa se envolver numa história. Eu sei, tá todo mundo cansado de ouvir falar desse termo storytelling. Mas o que seria o storytelling? Storytelling é basicamente você contar uma história. Vou fazer uma analogia bem incrível para vocês, que vai ficar bem simples para vocês entenderem. A tal da fofoca. O que acontece numa fofoca? Que todo mundo para ouvir e prestar atenção e querer saber mais e mais e mais e mais. Se você pegar a essência da fofoca, o que é a fofoca, geralmente ela não tem nada demais. Não tem nada demais por quê? Porque que ela é tudo igual. Todas as fofocas são iguais. Por exemplo, pode ser de uma traição, pode ser de algum escândalo que envolva alguma pessoa. Por exemplo, geralmente é de traição, mas alguma coisa assim que a pessoa fez de constrangedora, bebeu demais, enfim, pode ser qualquer coisa, mas a essência da história, o que ele quer passar ali, geralmente não tem diferença nenhuma de uma fofoca para outra. Elas são sempre todas iguais. Mas por que faz você parar para escutar a história, a fofoca de alguém famoso ou do seu vizinho? Tem nisso tudo que em comum que faz você parar para prestar atenção na fofoca? A história que é contada. Mas o que tem ali? É a estrutura da história. A estrutura de uma história, quando alguém vai te contar a fofoca, ela é basicamente que envolve você. Ela é o segredo, sabe a cereja? Quando você aplica o storytelling para contar essa história, vai fazer com que as pessoas prestem mais atenção. Sabe por quê? Porque você conhece o personagem, tá bom? Os personagens dessa fofoca, dessa história. Você se envolve na narrativa, porque a pessoa não te conta uma história assim. Aí a pessoa foi... Não, ela te conta vivendo. Você não acredita, a pessoa foi lá, fez isso e bateu na outra. Nossa, o som foi tão forte, ficou os 5 dedos marcados no rosto. Você tá entendendo? Ela conta a história, ela conta a fofoca, como se ela estivesse vivendo aquele momento da fofoca ali agora, entendeu? Fala a marca dos dedos que ficou no rosto, qual foi a mão, e vai dando detalhes, vão dando riquezas de detalhes. E por mais que você não conheça, por exemplo, os personagens dessa história, você se sente envolvido nela. E uma vez que você se sente envolvido, aquela história que é comum, que não vai ter diferença nenhuma, há milhares e milhares de anos acontecem traições, há milhares e milhares de anos as pessoas brigam, acontece a mesma coisa, não tem nada de diferente. Só que a pessoa sempre conta a história, quando alguém vem te contar, ela te conta de uma forma emocional, emotiva, e ativa isso em você, e faz você querer prestar atenção. Dessa forma você conhece os personagens, a pessoa te conta a narrativa tão bem contada, como se você literalmente estivesse vivendo aquilo. A pessoa te introduz ali. Aí depois tem o grande plot twist, o que realmente aconteceu, por que envolveu a traição, com quem foi, a briga, por quê. Enfim, tem o grande plot twist, que é a grande revelação que você fica e fala assim, não acredito, você está brincando comigo. É exatamente essa reação que você tem. Por isso que é tão incrível, porque ativa essas reações em você. E aí tem o grande efeito uau, e depois tem a lição de vida que você leva. Aí a lição de vida é, nossa, é verdade,
não é bom mesmo sair na rua às 5 horas da manhã. Ou, é verdade, o segredo é não ter personal na academia. Sabe essas conclusões que você tira? É exatamente isso. Por isso que essas histórias, essas fofocas, te prendem tanto, diferente de outras coisas que não te prendem tanto. E o problema nunca é a história. O problema é quem conta a história. Quem conta a história de forma errada, de forma sem graça, de forma chata, entendeu? Quantas vezes você já se pegou ouvindo uma história, uma lição de vida, por exemplo, que não tem nada demais? Se você fosse parar para ouvir ela por si só, você ia falar assim, nossa, que coisa chata. Exatamente isso. É isso que faz uma coisa ser sucesso diferente da outra. O conteúdo passado de uma forma interessante, de uma forma emocional, emotiva. Aí as pessoas também fazem a modulação da voz, quando tá te contando a fofoca, ela usa um tom mais alto, depois um tom mais baixo, depois conta como se fosse um segredo. Usa de todos esses recursos. Então, quando você for apresentar, você vai apresentar, você precisa envolver todos esses recursos para você não trazer uma história chata. Mas para você não trazer uma história chata e contar uma boa história, você precisa conhecer a estrutura da história. E para você conhecer a estrutura da história, você tem que estudar. E eu recomendo muito o livro Storybrand. O Storybrand tem a melhor estrutura de storytelling, que é basicamente a estrutura do que você precisa ter para você conseguir contar uma boa história. Eu sei, às vezes, no início vai se tornar um pouco mais robotizado, pode ser, no início. Mas aí que envolve a questão do estudo e da prática. Quando você vai apresentar uma história, trabalhando na estrutura do Storybrand, por exemplo, que é a estrutura bem detalhada do que você precisa para contar uma boa história, você precisa treinar. Aí vai um adendo meu, uma dica muito boa, juro, é uma dica incrível. É o seguinte, quando você vai treinar, antes de você apresentar para valer mesmo, você tem que treinar. E quando você for treinar, você tem que treinar para valer, literalmente. Então, você vai se apresentar, senta, se é sentado, ou fica de pé, se é de pé, simula como se você tivesse o palco, liga a sua câmera, grava você se apresentando e depois assiste. Que é o mais importante também. Você tem que assistir para você aprender o que você fez de certo e o que você fez de errado. E dessa forma, corrigir o que está errado e permanecer e replicar o que está certo. Aí você vai achar um monte de erro, tá? Você vai achar erro na sua postura, você vai achar erro no seu tom de voz, você vai achar erro, por exemplo, na questão da pausa. A pausa é uma coisa interessantíssima que você tem que colocar na hora que você vai contar a história. Porque assim, não tem quando a pessoa tá grande, aí depois ela para e você fica assim, e aí, o que aconteceu? A pausa é extremamente importante. Então tem muito recurso que você pode utilizar para você fazer essa história interessante. Mas antes de você utilizar todos esses recursos, eu recomendo muito a leitura do livro Storybrand, porque ali na Storybrand você vai aprender a estrutura. Depois que a estrutura estiver pronta, os personagens estiverem delimitados, a história, o plot twist, a lição que vai levar, depois disso tudo estruturado, bem organizado, você vai acrescentar. Aí você vai acrescentar a questão das pausas, nos momentos estratégicos. Não é pausa à torta e à direita, é nos momentos certos. Aí você vai acrescentar perguntas que você quer colocar. E uma dica extra também muito boa é você iniciar a sua apresentação com uma pergunta. Pega o seu tema tem alguma coisa em comum com todo mundo, impossível não ter, porque senão você não estaria apresentando. Então, aquilo ali tem em comum, e aquilo ali que você vai apresentar dói na alma de alguém. Alguma coisa dói. Não importa, sei lá, vamos supor, se você é nutricionista e você fala sobre a questão da obesidade, a falta de controle do peso, a falta de controle na alimentação, de como comer menos, essas coisas doem muitas pessoas. Então, você pode trazer essa dor comum. Enfim, ou se você é psicóloga, vai falar sobre o estresse. E o estresse é uma dor comum em todo mundo, porque quem não é estressado? Aí você pode começar falando assim, por exemplo, você é estressado? Hoje você esteve estressado? Na semana, quantas vezes você fica estressado? E daí você vai introduzindo o seu assunto. Então, você tem esses recursos para você instigar a pessoa a ficar na sua história. Mas você precisa primeiro de uma história, você precisa montar uma boa história. E é através da leitura, do estudo, que você vai aprender a contar uma boa história. Você está deixando oportunidades na mesa. As oportunidades estão passando porque você não sabe contar uma boa história. Quando você aprende a contar uma boa história, você acha que quando acontecer a oportunidade, a sorte, cair no seu colo, e a sorte é o quê? Um conjunto de oportunidade mais trabalho, certo?
A sorte é esse conjunto. A sorte sozinha, se você não estiver preparado, não vai servir de nada. Você precisa dar oportunidade? Precisa, mas você precisa estar preparado, estudado, você precisa estar capacitado, esse tipo de coisa. Daí a gente sabe disso, certo? Então, quando essa sorte cai no seu colo, porque cavalo arriado só passa uma vez, tá bom? Meu pai sempre dizia, cavalo arriado só passa uma vez. Então, quando esse cavalo arriado passar, você vai estar preparado. E não importa a pessoa que esteja te ouvindo, você vai conseguir convencer elas através da sua história. Dados, fatos, essas coisas, as pessoas esquecem, mas uma boa história ninguém esquece. Tanto que você lembra da história da Chapeuzinho Vermelha, dos Três Porquinhos, do Pinóquio, você sempre lembra dessas histórias, porque as histórias impactam, aí no fundo elas têm uma lição de moral, sempre tem uma lição atrás dela. Então é através do estudo e da capacitação que você vai conseguir pegar o seu tema, tornar ele interessante e fechar bons contratos, aceitar grandes oportunidades, construir grandes oportunidades, tá bom? Você vai conseguir sentar em mesas que antes você não se sentaria. E conversar bem, contar uma boa história, abre portas. E eu não falo só para você ir num palco se apresentar para 10 mil pessoas, não. Gente, é no elevador. No elevador vai ter grandes oportunidades com pessoas que você, às vezes, não dá nada. Isso acontece muito. Às vezes não dá nada. Se você vai ali e conta uma boa história para aquela pessoa, daquilo que você faz, por exemplo, em vez de você falar assim, por exemplo, eu sou só designer de apresentação. E a pessoa tá bom. Não, você acredita que eu peguei um serviço com uma pessoa e eu transformei a vida dela? Mas sabe por que eu transformei a vida dela? Porque eu fiz isso. Eu apliquei o meu conhecimento de design de apresentações e com esse conhecimento, a pessoa foi lá, conseguiu. Você está entendendo? Você envolve a pessoa. E a pessoa vai ficar assim, diga-me mais, me conte. Entendeu? Você envolve as pessoas. É isso que você precisa fazer, envolver a pessoa numa história que você vai conseguir amarrar ela e amarrar a atenção dela, que é, hoje em dia, a coisa mais difícil que se tem. Além do tempo, que é extremamente precioso, conseguir a atenção de alguém é muito difícil. As pessoas não prestam mais atenção. Então, você precisa ter um diferencial para você conseguir fazer com que alguém preste atenção em você. E assim, tudo é apresentação. Se você quer conquistar uma menina, você precisa se apresentar para ela, convencer ela, vender a sua ideia, vender você como pretendente. Você precisa vender a sua ideia para o seu chefe, vender você para o seu chefe, para você conseguir a oportunidade. Na escola, na faculdade, tudo você precisa para você conseguir a oportunidade daquele mestrado, daquele doutorado. Hoje em dia, o conhecimento é extremamente importante. Não anulo nunca que ele é importante, só que assim, o conhecimento sozinho, hoje em dia, não é suficiente. Se você não saber se apresentar para você se destacar das outras pessoas, você vai perder a oportunidade. Sabe por quê? Porque é o seguinte, currículo bom, muita gente tem, mas é muita gente tem mesmo. Então, você precisa ser mais do que um bom currículo. Esses dias eu vi uma pessoa que usou da criatividade de forma sábia, de uma forma esplêndida. É um rapaz, Luca, se eu não me engano, que ele se mudou para São Francisco e ele teve a brilhante ideia de começar a distribuir currículo. Só que ele entendeu que distribuir currículo é extremamente difícil, sabe por quê? Porque todo mundo joga o currículo fora. As empresas recebem currículo e joga fora. E aí ele falou assim, eu preciso conseguir quebrar essa barreira. Como que eu quebro essa barreira? Eu vou usar da criatividade. E ele pegou donuts, descobriu o melhor donuts da cidade, pegou donuts, colocou na caixa de donuts, fez um uniforme como se fosse uma empresa de donuts e saiu em 40 empresas distribuindo essas caixas de donuts. Quando a pessoa abria, tava ali o currículo, tava ali os donuts, né? E ele escrevia assim na caixa: todos os currículos vão para o lixo, mas o meu vai para o seu estômago. Disso, ele conseguiu 10 oportunidades. Mas ele conseguiu 10 oportunidades, sabe por quê? Porque ele conseguiu criar uma narrativa em cima daquilo ali. Ele usou a criatividade e criou uma narrativa para ele poder vender a ideia dele, vender ele, que no caso conseguiu uma oportunidade. Tá vendo? Se ele fosse comum igual todo mundo, ele ia fazer o quê? Ele iria basicamente entregar uma folha de currículo, pegar uma pastinha, colocar debaixo do braço e ia perder. Ia ser 40 tentativas jogadas fora. Porque é difícil mesmo, o mundo é muito concorrido, as coisas estão cada vez mais concorridas. Você precisa ter um diferencial.
Então, a minha indicação muito é do livro Store Brand. Ali vai fazer sim na sua mente. Vai fazer um boom, basicamente. E você vai conseguir alcançar oportunidades que antes você não alcançaria. Recomendo muito. Leitura mais do que obrigatória. Então, deixa seu like aqui no canal. Deixa sua opinião sobre o vídeo de hoje. Pode deixar também sugestões, que eu super agradeço de sugestões de vocês. E se inscreva no nosso canal. E esse foi o nosso episódio, O Caminho para Não Ter Conteúdo Chato.